E aí, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em objetos que estão por toda a parte, mas que a gente quase nunca para pensar. Sabe, desde a colher do café da manhã até aqueles espelhos de segurança em lojas. Pois é, estamos falando dos espelhos esféricos. Vamos juntos desvendar a física incrível que se esconde por trás dos reflexos que eles criam. Para começar, vamos com um mistério que todo mundo já deve ter visto. Quem nunca pegou uma colher bem brilhante e reparou que de um lado o reflexo está normal, mas do outro está de cabeça para baixo? Hein? Por que será que isso acontece? Essa pergunta, que parece até boba, vai ser o nosso ponto de partida para entender como a luz e as superfícies curvas conversam de um jeito, bem, fascinante. Ok, para resolver o enigma da colher, primeiro a gente precisa conhecer as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada na anatomia de um espelho esférico, entender o que são os pontos e as linhas que ditam todas as regras do jogo do reflexo. A ideia principal é bem simples, na verdade. Imagina que um espelho esférico é só um pedacinho, uma fatia de uma esfera oca. Essa linha reta que corta ele bem no meio é o que a gente chama de eixo principal. Ela é a nossa referência para tudo. E nesse eixo moram alguns pontos super importantes: o centro, o foco e o vértice. Cada um tem uma função específica, e é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O C é o centro de curvatura. Pensa que ele é o centro daquela esfera original da qual a gente tirou o nosso espelho. O V é o vértice, ou seja, o ponto bem no meio do espelho. E o F? O F é o foco, um ponto importantíssimo que fica exatamente na metade do caminho entre o centro C e o vértice V. E a distância do foco até o vértice é a distância focal, o nosso F minúsculo. Guarda bem esses nomes porque eles são a chave para entender todo o resto. Beleza, agora que a gente já conhece a estrutura, vamos ver os dois tipos de espelhos esféricos que existem. É como se fossem os dois lados da nossa colher misteriosa: o lado que a gente usa para tomar sopa e o lado de trás. Um é o côncavo e o outro é o convexo. E olha, tem um jeitinho bem fácil de não esquecer nunca mais. O espelho côncavo tem a barriga para dentro, tipo a parte de dentro de uma concha. A parte que reflete é a de dentro. Já o convexo, ele tem a barriga para fora, que nem as costas da colher. Nele, a superfície que reflete é a de fora. Parece simples, né? Mas a diferença no que acontece com a luz é gigantesca. E é aqui que a mágica acontece. Dá uma olhada. No espelho côncavo, os raios de luz que chegam paralelos são todos direcionados, concentrados, para um único ponto, o foco. Ele funciona como um acumulador de luz. Já no espelho convexo, é o contrário. Os raios batem e se espalham. Eles divergem. Para quem está olhando, parece que esses raios estão vindo de um foco imaginário que fica lá atrás do espelho. Certo. A luz não se move de qualquer jeito quando encontra um espelho desses. Ela segue regras bem previsíveis. Na verdade, existem 3 raios de luz especiais que a gente chama de raios notáveis. E o legal é que, se a gente entender o caminho que só esses 3 raios fazem, a gente consegue prever com exatidão como qualquer imagem vai se formar. Então se liga nessas 3 regrinhas de ouro. Primeira, todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal vai bater no espelho e ser refletido passando bem em cima do foco. Segunda, um raio que bate bem no vértice é refletido de forma simétrica, sabe? O ângulo com que ele chega é o mesmo com que ele sai. E a terceira, que é a mais fácil de todas. Qualquer raio que passa pelo centro de curvatura bate no espelho e volta exatamente pelo mesmo caminho. Com essas 3 ferramentas, a gente monta qualquer reflexo. E agora a parte mais legal. Vamos usar as nossas regras para finalmente entender como as imagens aparecem e resolver de vez o mistério da colher. Vamos ver o que acontece quando a gente coloca um objeto, tipo uma vela, em lugares diferentes na frente dos nossos espelhos. Começando com o espelho côncavo. A gente coloca um objeto longe dele, depois do centro de curvatura. Se a gente desenhar aqueles nossos raios notáveis saindo do topo da chama, a gente vê que eles se encontram num ponto específico depois de refletir. E é exatamente ali, onde eles se cruzam, que a imagem se forma. E olha só o resultado. A imagem é menor, está de cabeça para baixo, e ela é real. Real aqui quer dizer que os raios de luz se encontram de verdade ali. Se a gente colocasse uma telinha de papel naquele ponto, a imagem apareceria projetada nela. Certo, agora vamos mudar tudo. Vamos pegar a vela e colocar ela bem pertinho do espelho, entre o foco e o vértice. O que será que acontece? Bom, os raios refletidos se espalham. Eles nunca se cruzam na frente do espelho, só que o nosso cérebro interpreta como se eles estivessem vindo de um ponto lá atrás. O resultado? Uma imagem maior, na posição certa, ou seja, direita,
e virtual. É exatamente por isso que espelhos de maquiagem e de barbear são côncavos. Eles ampliam o nosso rosto. E o lado de fora da colher, o espelho convexo? Ah, aqui a história é bem mais simples. Não importa onde o objeto esteja, a imagem formada por um espelho convexo vai ser sempre virtual, direita e menor. Isso acontece porque os raios de luz sempre se espalham. E é por isso que eles são perfeitos para espelhos de segurança em lojas ou para retrovisores de carro. Eles diminuem um pouco a imagem, mas em compensação dão um campo de visão muito maior. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Mas no fundo, tudo se resume a alguns padrões bem claros. Então, para ninguém mais se confundir, vamos organizar tudo isso num guia rápido. Para o espelho côncavo, o que manda é a posição do objeto. Se ele está longe, a imagem é real, invertida e menor. Conforme o objeto vai chegando mais perto, a imagem vai crescendo, até que, bem pertinho do espelho, ela vira de ponta cabeça, fica virtual e maior. Essa tabela aqui resume todas as possibilidades. E para o nosso amigo convexo, a regra de ouro é simplicidade. Não importa a distância, a imagem vai ser sempre virtual, direita e menor. Moleza de lembrar, né? E com isso, o mistério da colher está resolvido. O lado de dentro é côncavo e o de fora é convexo. Então, da próxima vez que alguém viu reflexo e uma bola de Natal na lataria de um carro ou até numa poça d'água, vale a pena parar para pensar. As ferramentas para decifrar a física por trás da imagem já estão aí. O mundo está cheio de espelhos esféricos por toda parte. Basta a gente saber como olhar.